Você viu aquele trend daquele aplicativo que faz desenho das pessoas? O Lessa? Isso. De inteligência artificial. Isso, exato. Você sabe que eu acho que tem muito a ver o quanto é a crítica das pessoas com aquele aplicativo. E eu vou deixar para você elaborar isso daí. Eu vou falar minha opinião de leigo na Deixa eu dar um psicologia. contexto pro pessoal. É um aplicativo que tem no Instagram agora, que ele pede de 15 a 20 fotos suas e ele faz um arquivão seu, fazendo várias interpretações e vários estilos artísticos e também temáticos. Ficção científica, parece capa de livro, outro anime e tal. É uma coisa assustadora até, né? Eu como ilustrador, como pintor, tem muita coisa lá que se não me falassem, eu acharia que tinha sido feito por um ilustrador. Então, assim, a inteligência artificial chegou num ponto de mimetizar e não é nem copiar, porque ele não está copiando, ele está criando em cima de um arquivo. Foi colocado um monte de informação para ele, e ele de certa forma, devolveu com uma coisa parecida com a pintura. Não simplesmente ele pegou uma pintura do Picasso, pegou um rosto e fez... botou em cima. É uma coisa totalmente nova, assim. Então, eu não sei quais críticas que o pessoal tá fazendo nos comentários. O que é que o pessoal Não, as pessoas elas acham legal, né? Elas estão baixando o aplicativo, aí você paga lá R$ 84, você faz as suas fotos e eu acho que esses caras ganharam bilhões. Muito dinheiro. Mas veja, são as questões das críticas, né? Eu vi só uma ilustradora que eu achei totalmente... o que ela falou meio bobo, né? Falando, não, vocês têm que valorizar o artista, isso é feito por uma máquina. Isso aqui, eu acho que ela não entendeu o lance, né? Esse medo da máquina tomar o seu trabalho. Se fosse por isso, a gente compraria quadro impresso. Compraria do cara que pintou. Não é assim. Fato. Agora, o que leva uma pessoa, ou várias pessoas, a criarem uma trend? Criar uma coisa que um movimento que outras pessoas ficam seguindo. Exato. Porque essa trend, ela foi feita não por uma pessoa, mas ela foi feita por uma inteligência artificial. Veja, o Wesley, ele criou uma trend, o reservatório da dopamina. Agora, do mesmo jeito que ele tem essa trend, ele também tem os críticos dele. E que falam que ele simplifica isso, ou que ele complica aquilo, ou que ele fala difícil em tal momento. A gente sempre vai ter crítica. Veja que a única coisa que não recebeu crítica foi uma forma de inteligência artificial. Então, a minha certeza, na verdade, é que você sendo um ser humano, você sempre será passível de críticas. E você tem que entender de onde essas críticas vêm e você tentar melhorar com elas, apesar de algumas não serem críticas, elas serem agressões. Lembra, crítica, pelo menos que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, é uma forma de você entregar uma solução para um problema que a pessoa não reconhece. Né? Por exemplo, quando eu sento com você, eu não vou falar para você o que eu acho de você. Eu falo assim, Vileva, deixa eu cuidar de você, a gente vai fazer um esquema legal. Eu vou fazer isso brincando, eu vou te dar um chá de tapa se você não colocar o seu físico, né? Se você não colocar o seu shape. Isso é uma crítica. Eu estou disposto a te ajudar, porque eu sei que isso vai ser importante para você. Né? Ou então, sei lá, olha só, eu conheço um microfone que tem um som tão bom, né, que você vai gostar de ouvir, né? É diferente de você falar seu microfone é uma porcaria. Né? Veja, a gente é exposto a pessoas que não nos criticam hoje, mas que nos agridem. E porque isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência, né? A pessoa saber expressar-se, né? Para mim é um vislumbre na inteligência, é o quanto essa pessoa ela é capaz cognitivamente, né? E portanto, quando a gente está nessas condições, né, o que a gente começa a perceber é que quando você olha as, entre aspas, críticas das pessoas, são direcionamentos árduos, né, ou direcionamentos ríspidos daquilo que são as expectativas que elas têm de você. E que não acontece, por exemplo, com um aplicativo. Né? Então, não sei, acho que você podia desenhar um pouquinho. Qual é essa necessidade das pessoas criticarem, Wesley? De onde vem isso, cara? Eu acho que a internet... É uma coisa nova? Vamos começar por aí. É uma coisa nova? Ou o ser humano é assim e só a rede social só expôs isso? Eu acho que a rede social amplificou, cara. Porque dá... Isso tudo é opinião minha, tá? Eu acho que a rede social amplificou na medida em que te dá um certo anonimato.
Então você consegue criticar uma pessoa do seu sofá com fake ou com uma foto de um anime ali ou alguma coisa assim. Eu acho que existe um grande efeito manada também. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada, que foi reproduzido por vários e vários grupos de pesquisa já. É um estudo bem antigo, 1950, original, e já foi refeito várias vezes. Que explica muito o comportamento de manada na internet. Basicamente, são duas coisas que se associam a esse efeito de manada. Primeiro, muitas pessoas na internet são adolescentes, e o adolescente por si só, por razões que a gente já falou aqui outras vezes, tem um córtex pré-frontal mais imaturo, ter um sistema de recompensa muito mais responsivo aos pares. O adolescente ele é muito mais fácil de persuadi-lo, tá? E eles andam muito em bando. Pode ver que adolescente se aglutina muito em bando. Até depois, quando chega a idade adulta, você muitas vezes fica se culpando de não ter mais tantos amigos. Mas na realidade é natural que você não consiga mais viver tanto em bando. Então você tem esse estudo, basicamente colocou pessoas numa sala, desenhou 3 listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência. Essa lista referência é listra mesmo, um risco. Esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das 3 e as 3 eram diferentes de tamanho. Ele colocou 9 figurantes, 9 atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do estudo. Você tá falando mais ou menos daqui, eu acho que já vi esse teste. Boa, tem um negócio aí. Legal. Alguém fez... É um estudo bem famoso, cara. Uma seta pra dentro, uma seta pra fora e uma... Não, foi assim, ó, quer ver, ó? Você tinha, corta ali aqui, foi? Você tinha um risco desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse, né? Então esse e esse são do mesmo tamanho. Tá. E aí você pede para 9 atores do estudo falar que alguns falam, era mais pessoas, né? Mas o estudo original usou menos. Para 9 atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse. Propositalmente indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando. Mesmo pra não ficar... depois falando que não, realmente o outro era o certo, só que eu tava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu tava errado. Caramba, então você entra numa concordância. O que é isso? Por conta... medo pertencimento, cara. Você se sente parte de um grupo. E na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo levam você a criticar aquela pessoa também, porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Eu vi uma vez o Cariani, cara, ele falou uma coisa muito foda uma vez num Ironcast. Ele falou assim, eu aprendi a lidar, e o Cariani é um cara muito exposto na internet, sim, né? Bastante, muito. assim, é uma visibilidade bem grande. Ele falou um negócio assim muito foda e eu levei aquilo e nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim, ó, o cara que me critica, eu aprendi a lidar com o cara que me critica nas definições que não são a sua, na definição de ofensa, sem ser querer ajudar e sem ser querer resolver um problema. Ele falou, o cara que me critica, eu simplesmente raciocínio que aquele cara não entendeu o meu trabalho. Ele não entendeu o que eu quero fazer aqui. Interessante de direcionar. Entendeu? E o cara que me critica, ele não entendeu o que eu estou querendo fazer. Ele não entendeu que eu não quero falar para os acadêmicos, que eu não quero falar para os neurocientistas, que eu não quero falar para os psicólogos, que eu quero falar para o Jorginho, que eu quero falar para o Carlinhos, que eu quero falar para o João, que eu quero falar para a Mariazinha, que são pessoas que jamais consumiriam um conteúdo sobre esse tópico se esse conteúdo não fosse falado de uma forma agradável e de uma forma que deixe você mais propenso a consumir esse conteúdo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu estou fazendo. Ela não sabe o que eu falo, ela não me deu uma chance de eu entender aquilo, de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia, é uma crítica que não tem peso. Agora, já recebi muitas pessoas que me mandaram DMs grandes falando, Wesley, pô, cara, siga o seu trabalho, eu entendi que a sua jogada é fazer essa,
Que essa jogada é tirar um pouco o preciosismo, usar termos que estão em voga mesmo, termos que estão jejum de dopamina, pornografia, maconha, uso de telas, que são termos que as pessoas pesquisam. E eu vou lá e falo para a pessoa, cara, jejum de dopamina é uma coisa que me criticam muito. Fala, cara, jejum de dopamina. Jejum de dopamina é uma parada feita por um guru lá do Vale do Silício que não tem nada a ver com nada, cara. Eu já recebi vários pacientes que falaram que já foram... Acabaram de mascarar o carinha lá que tinha uma dieta pré-histórica lá e descobriram que o cara tomava bomba pra caramba. 11 mil dólares por mês ele gastava. Pensa assim, ó. Você viu isso aí? O jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício. Tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz, porque estimula a sua dopamina. Não existe isso, cara. O que eu sempre... Eu uso esse termo para chamar clickbait. Então vai sair um corte aqui do Inteligência falando jejum de dopamina, não sei o quê. E eu uso para falar de um estudo muito foda que saiu da PNAS, puta, cara, essa hora eu já não consigo raciocinar direito. Uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS, que é uma das melhores revistas dos Estados Unidos, onde ela explica que quando você usa muita anfetamina, drogas ilícitas, e ela tem alguns outros estudos que não é esse, com álcool e com tabaco, você tende a ter um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex orbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento. Então você não consegue... É o mecanismo mais aceito hoje proposto para um comportamento aditivo, para você, e tolerância. Então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância, e você reduz a sua atividade do córtex pré-frontal. Ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu tô falando para ele, cara, não usa droga, velho, que vai arrebentar a tua cabeça. Porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar desagradável para você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma revista do grupo Nature. O título do estudo é Pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante. Os pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga. Eu quero chamar a atenção da galera para ouvir alguma coisa aqui. Para pelo menos ter uma noção. Deixa eu aproveitar que você está falando disso. Porque assim, eu vim perguntar pro Wesley, tá? Eu não vim responder. Não, é verdade. Eu devia estar sentado do seu lado perguntando para ele, sendo seu co-host, na verdade. Porque assim, você estava falando de comportamento e eu vejo que existem comportamentos que são aditivos. A gente pode falar desse jeito? Comportamentos aditivos? Comportamentos né? aditivos. Ótimo. Por exemplo, ninguém coloca dopamina sintética na sua cabeça. O cara que corre, ele tem que correr. Mas o jogo é um transtorno mesmo. É transtorno de jogo de azar. O cara é viciado. É um comportamento. Eu quero te perguntar isso pelo seguinte. A gente vê sobre a questão do ambiente e você estava falando da questão do comportamento das pessoas induzidas pelos atores que vão falando que eles... Influenciam, né? Exato. E aí, eu lembrei de um livro que você me mandou ler faz tempo, um cara chamado David Brooks, que é o Animal Social. E me chamou muito a atenção que uma das coisas que ele fala é não só do que é o comportamento de manada induzido pela ação das pessoas, mas por funções indiretas. Então, o que ele cita? Ele cita que um estudo, as pessoas eram confinadas numa sala, né? Uma das coisas que ele cita no livro, né? E que nessa sala as pessoas elas ficavam vendo vídeos com as palavras velho, idoso, dificuldade, a cirurgia, doença, e que uma das coisas que eles mediam era a mobilidade dessas pessoas antes e depois de entrar na sala. Nossa! E sempre que essas pessoas saíam da sala, elas andavam mais devagar. Que doideira isso. Elas falavam com mais calma. E elas pensavam mais antes de responder. E aí ele falou, bom, isso é interessante. Vamos ver que lado, se isso funciona para os dois lados. Eles pegavam outro grupo de pessoas, colocavam na sala e colocavam uma série de cenas de agressão, de violência. E depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala
na antessala, né, dessa projeção, né, o que era o comportamento entre elas. E quando elas saíam, elas falavam mais rápido, mais nervosamente, e que mudava, por exemplo, a forma delas ouvirem. Né? Então, em vez de elas ouvirem querendo se comunicar, entender, elas ouviam querendo responder. Uhum. Então, que essa questão do comportamento, ela também é definida pelo ambiente, no sentido não objetivo entre, está havendo violência, mas a sensação que aquele ambiente produz. E por que eu falo isso para você? Porque eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o comportamento de redes como, por exemplo, o Twitter. Onde você tem esse comportamento de manada, onde vem essa enxurrada de agressividade. Exatamente. E que é muito curioso de ver, porque quando vem uma onda de agressividade, né, depois de um tempo, começa a aparecer algumas pessoas falando, não, mas não é assim. Não é assim. E parece que existe um contrafluxo. Né? Primeiro lugar, né, o que você acha que essas pessoas que se expõem a esses tipos de situações, elas têm uma predileção, elas têm uma adição a esse tipo de comportamento? Ou seja, se a pessoa não pegar aquilo e não fizer a mesquinhazinha dela no Twitter naquele dia, você acha que isso é uma coisa que ela deve evitar para ter saúde mental? A segunda coisa, de onde vem esse fight back das pessoas que são capazes de resistir a isso e responder a isso, porque é uma situação contra o comportamento de manada. Que ela sabe, né, que vai tomar porrada. O primeiro que responde, ele está agindo contra isso. Né? Isso é saúde ou é falta de saúde mental? Cara... Desculpa. Não tem problema. A gente tem que entender assim, ó, o comportamento, ele é um resultado... O comportamento mesmo, tá? A gente tem duas grandes disciplinas que estudam comportamento para quem tem interesse. A que estuda comportamento mesmo, assim, ó, observacional no comportamento, é uma disciplina chamada de behaviorismo. E do Skinner, do Watson. E a neurociências é uma disciplina que estuda o que faz o comportamento acontecer. Então, o que tem dentro do cérebro que permite a execução do comportamento. Por exemplo, eu fazer esse movimento de pegar alguma coisa, ativou áreas. O meu córtex pré-frontal teve essa decisão de espichar o braço e pegar uma jujuba, enviou um comportamento pro... Vai demorar um pouco essa resposta, tá? Não, tô enviou uma mensagem para o meu córtex pré-motor. O neurônio do córtex pré-motor, por meio de potencial de ação e liberação, é um estímulo elétrico que se transforma num estímulo químico. Manda uma mensagem para o córtex motor. O córtex motor manda uma mensagem para um neurônio motor primário, que vai fazer uma sinapse na minha medula, que vai mandar uma mensagem para um neurônio motor secundário, fazendo eu fazer vários neurônios no caso, né? Fazendo eu espichar a mão e pegar uma jujuba. O behaviorismo explica o porquê que eu espichei a mão, porquê que eu peguei a jujuba. A neurociência explica como. Então, quando você une as duas coisas, fica muito bonito, porque você sabe o porquê do comportamento e como ele aconteceu. O comportamento, ele, uma vez executado, seja um comportamento de hate, seja um comportamento de resistência ao hate, seja um comportamento qualquer, tanto na rede social ou fora, ele vai ser, o que vai determinar se ele continua acontecendo ou não, vai ser a consequência que ele gerou. Interessante. Se o seu comportamento for punido, ele tende a deixar de existir. Se o seu comportamento for reforçado, ele tende a continuar existindo probabilisticamente. É sempre uma probabilidade. O problema é que nunca é bonitinho assim, porque o seu comportamento é punido e reforçado ao mesmo tempo. E aí o que vai determinar qual que tem mais relevância ou não para a probabilidade da emissão novamente daquele comportamento? O histórico de exposições que você tem, seja você vivenciando aquilo ou não, ou seja você visualizando quem vivenciou. Porque a gente aprende por imitação. Se você pegar um coco e bater numa pedra aqui, um macaco vai fazer o mesmo no seu lado. Ele olhou você fazer e vai fazer igual. Então, se você for uma pessoa que sempre acompanhou gente na internet, sempre ficou ali de butuca, dando uma olhada, e um dia você viu que choveu hate numa galera, cara, dependendo do seu histórico de vida e do quantas a gente chama de contingências, quantas vezes você acessou esse hateamento, ou você viu, ou sofreu, ou emitiu, qualquer tipo de interação que você teve com o hate, dependendo de e toda a sua outra história, as pessoas que falaram pra você que é legal fazer hate ou que não é legal, e isso vai acumulando no seu cérebro,
todo esse afunilamento de engramas semânticos, de memórias experienciais, eles vão determinar se você vai executar um comportamento de hate ou não. A consequência do seu comportamento vai dizer se você vai manter ele ou extinguir ele. Se as pessoas falam, cara, nada a ver, velho, você falou cagada, e você já tem um histórico de não gostar de falar cagada, a chance é que você se retire e não fale mais aquilo. Se as pessoas falarem, é legal, e curtir o seu hate, a chance é que você volte a fazer, porque aquilo foi reforçado. A pessoa que sobreviveu ao hate, ou melhor, a chuva de hate, foi lá e falou contra a manada, é uma pessoa que já tem histórico de contingências anteriores que levaram ela a resistir, a achar legal ir contra a manada. Mesmo sendo uma coisa que não é tão comum. Porque essa pessoa, uma vez na escola, participou do movimento estudantil e fez uma palestra que era contra a pauta e todo mundo aplaudiu, ou porque ela viu alguém fazer isso, ou porque o pai dela falou, ou porque ela viu alguém num podcast. Alguma coisa ficou... A galera tem que entender isso. O nosso comportamento hoje, ele é resultado das nossas experiências passadas e das experiências que a gente viu. É por isso que eu sempre falo que quem controla o seu comportamento é o ambiente. Se você vive num ambiente de pessoas que valorizam hate, que gostam de hate, que acham legal da hate, você... Teve uma vez, cara, que um psicólogo repostou um negócio meu lá que eu fiz. Fiz um negócio lá, postei lá. Só uma coisa, parece que tudo isso que você tá falando, cara, fica muito fácil entender quando você tem criança pequena, né, cara? Sim. Porque elas são muito... É o teste perfeito para esse tipo de coisa. Ela reage muito ao ambiente dessas formas, assim, muito puramente, né? Não é que nem a gente que ainda tem uma filtro e tal. Quem fala isso é o Jordan Peterson. É? Ele fala que a criança de 2 anos de idade é o ser mais perigoso que existe. Exato. Que ele vai replicar... E ele responde raivosamente com toda a força. E, cara, a criança, ela normalmente expressa emoção por meio de ansiedade. Bebês e crianças. É mesmo? Bebês e crianças por meio de ansiedade. A criança tá com fome, o que ela faz? Chora. Fica ansiosa, fica inquieta. O adulto verbaliza. Mas que eles não têm linguagem. Mas eu te interrompi a linha de raciocínio, pode continuar. É verdade. Aí cara, depois eu vou te contar a merda que eu fiz. Tá. Cara, uma vez um psicólogo faz tempo isso já. Eu postei um negócio lá. É real, é bem polêmico, assim. Mas eu queria chamar a atenção. Aí... Onde isso? No Instagram. Eu postei basicamente assim. Eu falei, cara, se os transtornos mentais eles existem até hoje... primeiro que existe um grande debate, cada vez está mais, se realmente o diagnóstico é uma boa forma da gente enquadrar o paciente, porque ele é muito categórico, existe uma heterogeneidade. É diferente de um paciente com diabetes, que o Muzi pega o exame lá, e se deu mais que 125 miligramas por decilitro 2 vezes em jejum, o cara é diabético, ponto final, não tem o que fazer. O cara com depressão é uma avaliação clínica, subjetiva, enfim, tem toda uma discussão. E eu postei lá, eu falei assim, pessoal... Vocês têm que entender que é um espectro, que, às vezes o cara tem traços, e esses traços de depressão, às vezes, estão sendo disfuncionais por causa do contexto que ele vive. Às vezes você troca esse paciente de ambiente, ele acaba tendo uma remissão dos sintomas. Enfim, discutir alguma coisa nesse sentido. Teve um cara lá que pegou, fez um negócio lá, falou, olha aí, bloqueou meu nome, como se não soubessem que era eu, né? Bloqueou meu nome lá, e aí botou um pingo só na minha foto, ficou todo em volta da foto, assim... Cara, ele postou e era claramente uma pessoa, como eu falei antes, que não sabia o meu trabalho. Entendi. E ele postou lá, veio uma chuva de pessoas falando a mesma coisa. Falou, cara, eu te acompanho muito. Cara, você receber uma crítica desse jeito de um seguidor seu é a pior coisa que você pode fazer, porque você fez cagada. O cara comentava assim, muita gente comentou assim, cara, te acompanho faz tempo e tal, você é um cara que estuda, é um cara culto, traz várias reflexões interessantes pra nós aqui. Claramente você não acompanha o Wesley, cara. Porque ele não é isso. É um recorte o que você pegou, ele fala muito além, enfim. Desbruxaram o cara lá. E aí me mandaram o post. E eu comentei lá. E eu comentei exatamente isso. Falei, cara, o que está acontecendo é o seguinte. Você tem amigos, que eu sei quem são seus amigos, que eles são uma comunidade verbal, que é um termo do behaviorismo, que a comunidade verbal, basicamente, ela reforça ou não o seu comportamento. Então ela fala, vai, usa droga, cara. É legal, usa, vamos usar, é massa, quem não usa é viado, blá, 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 blá. E eu sei que ele tem uma comunidade verbal que eles se reforçam para continuar fazendo esse tipo de comportamento. E eu falei lá, você tem uma... Eu vou te explicar, eu falei bem assim, eu vou te explicar o que aconteceu. Você tem uma comunidade verbal, essa comunidade verbal reforça esse tipo de comportamento de ficar refutando os outros na rede social e ser agressivo assim, é reforçado por alguns seguidores seus que comentam e dão like que é legal e não sei o quê. Só que no final das contas você nada mais é do que uma pessoa modulada
por um sistema que a longo prazo vai ser estressogênico, não faz o seu perfil crescer e você está passando vergonha perante os seus seguidores